em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora, por acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado por Gabriela Larissa, ou derramada por 21. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. Hoje nós estamos aqui com um episódio especialíssimo em que nós vamos falar sobre nada mais, nada menos do que adaptações, que aparentemente não tem nada a ver com ciência e realmente não tem. Só que a gente vai fazer com que tenha, porque nós somos criativos o bastante para isso. E, para fazer essa discussão, nós temos aqui apenas a nossa equipe. Então, esse rostinho novo, para quem está acompanhando no YouTube, é o rostinho do Giovanni Ataide, que é estudante de biologia. Ele escreve e faz coisas muito relevantes para o assunto de hoje, que nós vamos falar. E ele também é parte da nossa equipe. Então, ele trabalha nos bastidores, fazendo cortes, dando ideias e está participando pela primeira vez da nossa gravação. Seja bem-vindo, Giovanni. Eu agradeço aí o recebimento, que agora é a minha nova família, né? De qualquer forma, né? Também vou querer uma camiseta dessa. Em algum momento. Eu ia falar isso. Tá precisando aí, porque só vim aqui formalmente, assim, nessa camisa, né? Trajado como se eu fosse fazer uma entrevista super hollywoodiana aqui, sei lá. Mas é isso aí, você falou de adaptações e realmente, assim, se for para pensar, tem a ver com biologia, né? O Arthur, como também é um biólogo aí, não é verdade? Fala pra nós. É, de fato. Adaptações tem a ver com biologia. Não sei se o filme tem a ver, mas a palavra adaptações tem. Por falar em adaptações, o filme que nós vamos falar hoje é o filme Adaptação, que não só tem o Nicolas Cage, como tem o Nicolas Cage 2 vezes. Mas a gente já vai chegar nessa parte. E aqui, como os outros membros da nossa equipe, de sempre, que vocês já estão acostumados, nós temos o Vinícius, que não estava gravando quando eu fiz a abertura a primeira vez, eu fiquei muito chateada. Bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Eu adoro todas as oportunidades que vocês me dão de estragar tudo. Não é sobre isso. E temos aqui também o Arthur, estudante de biologia, que não viu o filme. Mas ele entende adaptações. Eu vi o filme. Eu vi um pouco. Isso, eu e a Débora assistimos o filme pra caramba. O importante não é ver o filme, é sobre os amigos que a gente faz no caminho. Como é que é a frase? Não lembro, enfim. O verdadeiro filme foram as amizades que fizemos no caminho. O verdadeiro filme é isso aí. Enfim. E aí, pra contextualizar os telespectadores sobre o filme, vou deixar o Giovanni contar o filme aí. Conta como que é a história, Giovanni. Pode contar com spoilers, que eu acho que ninguém conhece esse filme. É um filme de 2002, mano. Ele não é filme. Mais de 20 anos A esse gente filme. escolheu um filme, tipo, meio na obrigação de ter um filme, né? A gente podia vir aqui meio seco. Enfim, vai. Isso, manda brasa. Então, mas não, aí que vocês até comentaram aí, né? Eu escrevo coisas e tal, que eu entendo muito disso. Talvez não tanto, mas eu faço algumas coisas. O que eu posso também contribuir é, por exemplo, no sentido de adaptação para a divulgação científica, que é o que a gente está fazendo aqui também. Mas aí, né, tem o Nicolas Cage, que eu acho que ele deve ter se sentido lisonjeado, porque ele contracenou com ele mesmo. E, inclusive... Nicolas Cage teve a excelente oportunidade de atuar com um dos maiores atores do seu tempo. Ele mesmo, olha que... Mas basicamente o Nicolas Cage está fazendo o papel de roteirista 2 vezes, porque, né, são irmãos gêmeos, que é o Charlie e o Donald. Isso. Eu via tipo Todd, alguma coisa assim. Donald. Isso. E aí basicamente a gente consegue ver que os dois são muito opostos. E o que ajuda muito a entender que, em primeiro momento, eu tava até pensando, será que é o alter ego dele? Eu pensei A gente ficou assistindo pensando, será que é uma metáfora, ele por dentro e ele por fora? Né? Mas aí... Ele por dentro e ele por fora, muito bom, né? Mas aí chegou o momento em que uma pessoa de fora perguntou, onde está o seu irmão, né? Aí eu falei, então realmente são irmãos. E aí eles falavam nos diálogos dele lá, né? E dava pra perceber muito que um é muito introspectivo, porém ele já tinha uma fama bacana ali nos roteiros que ele tinha produzido, né? Tipo,
Só que, por ser introspectivo, várias oportunidades que ele teve na vida, ele não aproveitava. E ele tinha uma visão de que a vida não acontecia assim, absolutamente nada. Pelo que eu estava entendendo, né? A vida é um negócio que só acontece e tá ali, boa, e é isso. Não tem emoção. E aí, o outro, em compensação, ele via o irmão com muita admiração, muito respeito. Só que ele era mais sociável, ele paquerava as moças e tal. Só que, aparentemente, ele estava começando a se jogar nessa ideia do roteiro e começou a participar de palestras e tudo mais. Inclusive até um ponto que em 2002 já foi tratado e hoje é muito válido falar, que são os gurus de vendas de cursos milagrosos, empreendedorismo e não sei o quê. E no caso era roteiro, né? Que era um cara aparentemente aposentado de Hollywood e tudo mais, e ele estava super animado em fazer isso, né? Mas enfim, a história principalmente vai falar do cara introspectivo que tem um trabalho desafiador, né, para ele fazer um roteiro e uma adaptação, olha quem diria, né? Uma adaptação para filme de um livro. E o livro é basicamente assim, caça de orquídeas. Tipo, um bagulho bem X. E vai falar a história de um cara que que basicamente ele vivendo já é um personagem, né? Que ele é um aventureiro e tudo mais. Perdeu vários dentes da frente, então ele tem um sorriso muito bonito. E ele basicamente tá nessa empreitada na vida dele. Uau, vou atrás de orquídeas. E aí ele encontra a tal de uma orquídea fantasma, que existe de verdade, vale a pena dizer, né? Eu fiquei na dúvida, não sabia não, mas eu olhei e parecia tão incrível aquela orquídea meio maluca assim, que eu pensei, nossa, deve ter. Incrível. Eu olhei e pensei, isso com certeza é uma coisa muito incrível. Porque uma vez eu li um livro que era um livro do Príncipe Gato, que é de um autor brasileiro, que na verdade 2 autores brasileiros, eles têm o pseudônimo de Bento de Lucca. E o segundo livro se chama O Príncipe Gato e a Flor Cadáver, em que eles vão procurar a flor cadáver, que não tem nada a ver com a orquídea, só que é uma flor enorme que fica no deserto e que fede a podre. E nessa época eu pesquisei se aquilo existia e aquilo existe. Existem várias plantas que têm cheiro de cadáver porque elas são polinizadas por moscas, então elas atraem moscas em vez de abelhas e borboletas. Legal. Mas continue, a flor existe. Inclusive chama síndrome floral isso aí, não é? Atrai moscas. Miofilia. Não, mas síndrome floral é meio que o geral para se dizer, olha, aconteceu um tipo de coevolução entre a planta que produz a flor ali e o polinizador. No caso dessas plantas, elas não é uma coevolução porque não teve adaptação da mosca. Inclusive, é estritamente negativo para a mosca. É quase como se a planta parasitasse a mosca, sei lá. Ela tem um cheiro de carne podre, e aí a mosca vem pensando, carne podre, vou pôr meus ovos aqui, porque a mosca não come carne podre, as larvas da mosca comem carne podre. E aí elas põem os ovos ali, aí os ovos nascem, não tem o que comer, porque não é carne podre de verdade, morrem e a planta consegue, né, algumas plantas conseguem se apropriar dessas larvas que morrem ali, mas o mais importante é que tem o pólen. Então, quando a mosca chega ali, ela fica suja de pólen e passa para a próxima planta. Uma doideira. Inclusive, eu perdi totalmente o que eu ia dizer aqui. Meu Deus do céu. Sobre moscas. Um dos dias mais legais da minha graduação, eu fiquei cheirando muita carne podre, porque a gente estava fazendo um mini curso de entomologia forense. Então era para descobrir, como descobrir o tempo que um cadáver tá ali exposto com base nas larvas e na presença das moscas e no estágio e tudo mais. E aí a gente chegou e no começo a gente tava mano, que cheiro insuportável, o que tá rolando? Mau cheiro de peixe, o que é isso? Aí de tarde que começou a parte prática, aí a gente viu que era o negócio das moscas e a gente se divertiu muito. E é muito estranho, era carne de açougue, né, normal. E ao mesmo tempo que é fedido, é um cheiro adocicado, é muito estranho. E muito intenso, assim, pesado. A minha Não, mãe... tá me faltando a palavra. A minha mãe, ela tem lá em casa. Um cadáver?
Não, uma dessas flores que a gente tava falando. Ela tem na verdade é um cacto, e esse cacto dá uma flor. E ela é muito difícil de nascer a flor em condições que não são as condições naturais dele. Eu não sei como, eu não sei que magia que minha mãe fez lá, mas nasceu várias. E elas são muito legais. E elas parecem pele. Elas têm uma textura meio de couro, assim, sabe? E tem cabelos nela. Muito esquisito. E aí eu fiquei tentando polinizar com um pincel pra ver se ela ia dar fruto. Não deu. Mas quando você começa a mexer ali, vai saindo o néctar dela e é muito fedido. Eu não achei cheiro de carne podre, porque deve ser mais voltado para a percepção das moscas, já que o importante é as moscas sentirem o cheiro. Parece um cheiro meio de chulé, assim, um cheiro meio fedido. É muito estranho. Muito bom. Mas enfim. Mas prossiga, vai. Ele precisava Isso, achar e ele achou a orquídea adaptar fantasma. o padrão Isso. das orquídeas que buscava então. a orquídea Fantasma. Isso. que existe. A questão dessa orquídea fantasma, né? Aparentemente, no começo ali, era sobre a raridade dela, né? Porque, pelo que eu vi lá, ela tá sempre assim, em pântano, em florestas úmidas. Mas no caso, eles estavam meio que num brejo ali, praticamente. E não é fácil. E não é fácil encontrar essa flor. Ela já estava ameaçada e o filme é de 2002. Eu não sei qual é o estado, se realmente foi ou não foi extinta, mas está ameaçada desde daquela época. E aí o cara estava sendo ajudado por indígenas, que eles sabiam, obviamente, se locomover naquela região ali, porque cultural eles aprendem, né, a sobreviver ali. E tanto até que ele foi até parado por um policial, só que ele falou, não, mas eu tô sendo ajudado por caras que podem mexer com isso daqui. Você não pode me multar porque eu mesmo tô acompanhando aqui, né? E jogou essa cartada. E, inclusive, aí eu não sabia do efeito dessa planta, só que eu comecei a fazer várias anotações durante, né? Eu já estava pensando que estava rolando até um tipo de biopirataria, alguma coisa assim, né? De eles tirarem a planta daquele lugar e levar para outro país, para outra coisa. E de qualquer forma acabou rolando, né? Não sei se você chegou a ver essa parte. Não. Mas é realmente... Uma coisa que você comentou agora, né? Que não é exatamente síndrome floral. Né? Eu não sei exatamente de todas, eu não lembro de todas, mas... tem um pouco essa relação da polinização na parte do filme que tanto o próprio roteirista, quanto ele estava lendo, fazendo as pesquisas dele para fazer essa adaptação, quanto talvez o próprio cara, eles viam figuras de paixão. Né? Seja o objetivo que ele queria atingir, né? Porque eu coleciono orquídeas. Beleza, achou orquídea, é isso que ele queria e tá ali. Só que no caso desse roteirista, como eu falei, que era introspectivo, e ele já traz vários pensamentos dessa cabeça conturbada dele, ele basicamente passa a enxergar um polinizador e sua flor respectiva como se fosse um cara em busca de uma moça também. Meu, essa parte eu achei muito legal. Eu achei... E teve várias passagens, tipo, que a narração, a forma que ele tava concebendo as coisas, eu pensei, mano, isso é muito legal, isso é muito profundo. Porque nessa parte, pra você que não viu, ele fala assim, tipo, que eles estão só fazendo o que eles têm que fazer, eles precisam encontrar um ao outro, e eles fazem isso porque é o que eles fazem. Só que eles não têm noção da grandeza disso, que isso faz com que o resto do mundo esteja vivo, porque vai acontecer a polinização. Então é tipo só uma mosca, uma abelha no caso, né? Era uma abelha. Uma abelha muito pequena numa flor e ela vai lá e faz o que ela tem que fazer, que é esse encontro, e esse encontro é maravilhoso e é ele que vai sustentar o mundo. E aí depois disso a abelha vai na próxima flor e acontece a mesma coisa. E eu achei isso muito legal. Eu achei uma perspectiva muito... Sim, uma coisa Foi muito interessante poético. desse filme que eu descobri é que esse filme ele é autobiográfico. Porque
esse escritor aí, ele era um cara famoso que já tinha escrito vários outros filmes, talvez dirigido, não sei, que inclusive é o Quem Quer Ser John Malkovich, que é um filme que ganhou Oscar aí e tal, e o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é o drama com o Jim Carrey. Eu odeio esse filme. Eu também não gosto muito, não. E aí, ele tava no ápice da carreira dele, depois de fazer esses 2 filmes, fez muito sucesso, e chegaram e falaram pra ele, adapta esse livro aqui, e era esse livro das orquídeas. E aí ele conta como sendo a coisa mais difícil da carreira dele, e ele decidiu transformar ele mesmo no filme e deixar a coisa em segundo plano. E aí eu fiquei pensando, nossa, imagina o tamanho do ego desse cara aí, velho. No fim ele tornou o negócio uma inspiração ao invés de uma adaptação, né? Ele inspirou aí na... Enfim. Sim. Mas prossiga, aí tem várias figuras legais lá no livro. Caminha, vai. Isso aí que você falou, já pensei em várias coisas também, porque você mencionou, né, essa fala tipo, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Isso é fato até onde a gente sabe, né? Porque eu lembro até do outro episódio que você falou, pode ser que eles tenham uma ideologia própria que a gente não tem identificado ainda. Mas, até onde a gente sabe, a abelha só está atrás do alimento e a planta só quer saber de se reproduzir de alguma forma. E a consequência, é uma consequência acabar acontecendo nessa polinização, né? Só que o jeito que é posto no filme é como se fosse realmente um esquema meio chave e fechadura. Assim, né? Ele fala até alma gêmea, né? Ele menciona isso. Sim. E eu lembro muito o mito, né? Do grego que surgiu. Eu não vou lembrar o nome, mas tem um mito grego que falava que antes de nós sermos o que nós somos hoje, fisicamente, nós éramos seres completos, nós tínhamos 4 braços, 4 pernas, 4 olhos, enfim, tudo o dobro do que nós temos hoje, né? Éramos andrógenos, coisa e tal. Só que nós tínhamos uma vontade muito grande de saber o que rolava no Olimpo, o que estava acontecendo lá, né? O que os deuses estão falando, vamos alcançar eles também, a gente quer ser igual, tal, enfim. E aí o que decidiram? Vamos fazer uma escadona. Então foi empilhando um em cima do outro, aquelas bolas de carne imensa com o dobro de membros e coisas que a gente tem, até alcançar o Monte Olimpo. Só que aí Zeus, se eu não me engano, bem do jeitão que ele era, Arrombado. né? Exatamente. Um grandíssimo, né, de um filho da mãe, ele falou, não, vocês estão fuçando aqui, vocês têm que estar lá embaixo, cara. Tem que estar lá embaixo. O que ele fez? O que ele sabe fazer de melhor, que é tacar raio nos outros. Também ir atrás e pular cerca por aí, mas tacar raio nos outros. E aí o raio basicamente foi dividindo todos esses seres, que a humanidade no seu princípio, em 2. E conforme iam caindo os corpos, eles caíam por todo o planeta Terra. E aí, depois dessa separação, todos nós ficamos fadados para o resto da vida buscar a nossa outra metade, ao invés de se preocupar em querer ser mais do que os deuses. Então aí entra mais ou menos que é essa ideia da alma gêmea. Uau, amor é uma maldição pra gente não conseguir chegar no Olimpo. Eu tava pensando, né? Nossa, eu nunca ouvi isso, mó papo de biruta, tipo, que história é essa? E aí chegou num lugar que eu pensei, eita. Nossa, mas mitologia grega é cheia de coisas completamente birutas, mano. Mas prossiga, é daí que vem o papo de alma gêmea. Mano, agora eu tô imaginando como que eram essas pessoas com 4 braços e 4 pernas pra dividir no meio e ficar 2 pessoas separadas. Eu tô muito confusa. É mesmo, né, mano? Eu não sei. Prossiga. Ia ser bizarríssimo. Mas aí, quando ele trouxe essa noção de tipo, uau,
as coisas precisam acontecer desse jeito e tal. E elas são feitas assim. Eu falei, opa, não é assim que a evolução funciona, cara. Né? Porque as coisas simplesmente acontecem. Até que chegou a parte do filme mais pro final, que eu acho que o Arthur não viu, mas que a escritora desse livro das orquídeas chegou nessa conclusão de que as mudanças simplesmente acontecem. Aí eu falei, aí sim. Porque o que dava a entender é que aquele cara, que eu não lembro o nome dele, porque é um nome meio estranho, o cara que caçava as orquídeas lá. O Banguelo. Isso, o Banguelo. Ele, apesar de ele se considerar um baita especialista, ele trazia conceitos meio estranhos da base biológica que não faziam muito sentido. Era meio lamarquista até, talvez. Não sei. E só que ele... Isso é uma coisa que eu acho que a gente nunca fez, né? Diferenciar o que significa lamarquista e darwinista aqui no podcast. Eu não me lembro. Talvez no do Benini. De não lembrar. Eu acho que não. Bom, a gente pode falar. Vai explicar. Começa aí. Ok. A nível básico, eu acho engraçado. As pessoas, elas... Bom, deixa eu explicar primeiro. O lamarquismo é aquele negocinho lá da girafa. Então, é que as adaptações, as mudanças dos seres vivos partem dos próprios seres vivos. Então, você tem lá uma girafa, e as girafas antigamente tinham um pescoço curto, segundo Lamarck. E aí elas queriam comer um negócio numa árvore, elas iam lá e tentavam se esforçar para esticar o pescoço. E aí o pescoço ficava um pouquinho maior. E aí as filhas dela nasciam com o pescoço já um pouquinho maior. E aí elas esticavam, e aí crescia um pouquinho mais. E aí, depois de várias e várias gerações ficou lá a girafa do pescoço grande. Isso é, de forma bem simplista, o que o Lamarck acreditava. E a do Darwin, usando o mesmo coisa da girafa, tinham várias girafas, algumas com pescoços maiores, menores, e tinha comida lá no alto. Aí, só as que já tinham um pescoço maior conseguiam alcançar as folhas, e as que tinham pescoço menor não conseguiam comer e morriam. Aí, essas com pescoço maior se reproduziam e iam selecionando essas características, né, características do pescoço grande. Então essa é a ideia das duas. Só que, hoje em dia, a gente sabe que, na verdade, o Lamarck tá certo, mano. Porque a gente, como se fosse Entre eu. muitas aspas, Enfim. né? Não, entre muitas aspas, eu vou explicar. Mas é porque não é que a girafa se esforçava e esticava o pescoço, não é assim. Mas o negócio da gente adquirir características ao longo da nossa vida que são passadas. Então, não é tipo... O Darwin acreditava, inclusive o Darwin não conhecia genética, não conhecia o conceito de genética, quando ele escreveu A Origem das Espécies. Então, não sei, você já leu A Origem das Espécies? Inteiro não. Da mesma forma que você não viu o filme. Eu vou ficar o episódio inteiro fazendo não, tudo bem. Bom, mas na Origem das Espécies, inclusive, é muito engraçado porque ele é como se fosse uma peça faltando. Ele sabe que existe uma variabilidade intrínseca dos seres vivos, que eles são naturalmente diferentes, e que quando eles se reproduzem, essas características são selecionadas. Mas ele não sabe explicar por quê. E aí, tinha o Mendel lá que inventou a genética, descobriu a genética, e inventou a genética. Ele descobriu a genética. Seres vivos antes. Ele descobriu a genética e isso meio que junta, né? Aí tem o neodarwinismo que incorpora a genética para explicar essa variabilidade intrínseca. Mas ele achava que era algo que só tinha nas pessoas, nos animais, e que misturava para dar origem aos novos. Mas de onde vinha essa variabilidade? De onde vem os genes? E aí vem da epigenética, né? A gente conseguir modular o nosso gene, expressar certos genes mais do que outros, dependendo o meio afetar a gente. Mas, tipo, ser do indivíduo e você ser capaz de passar essas características para frente. Então, sim, o Lamarck estava em parte certo. E ele observava coisas que na verdade são explicáveis com epigenética, apesar do exemplo da girafa ser muito usado e tornar isso parecer uma coisa muito idiota, tipo,
E uma coisa engraçada também, que ninguém explica, ninguém fala isso. O Lamarck não era, tipo, o status quo antes do Darwin. Eles eram, tipo, contemporâneos. Os dois estavam, tipo, ao mesmo tempo e os dois tinham propostas para explicar isso. E eu acho engraçado, quando a gente tem aula disso, lá, ensino fundamental, ensino médio, os professores falam muito como se, tipo, não, todo mundo acreditava no lamarquismo antes, e aí chegou o Darwin e derrubou o lamarquismo com... E, tipo, não é assim, eram coisas que eram praticamente contemporâneas. Só que é importante a gente ter cuidado, né? Quando a gente fala esse negócio do Lamarck que tava certo. Uhum. Esses dias eu vi no Instagram uma coisa que me deixou muito triste. O quê? Que uma moça fez uma cirurgia plástica para os filhos dela nascerem com o nariz bonito. Então esse tipo de coisa não acontece. Sim. Então, uma mudança no corpo, ela vai depender, para que ela seja passada para outra geração, ela vai depender primeiro de uma mudança genética. Então você não pode pegar algo externo para passar para algo interno. Sempre vem do interno para o externo, e aí o seu filho herda como parte de um processo natural. Então você tem lá o conjunto de genes que veio da sua mãe e do seu pai, e dentro desses genes você vai expressar ou não eles, e vai levar alguns genes e outros não para o seu filho, né? De uma forma diferente. Então é importante a gente ter um pouco de cuidado, porque as pessoas ainda, muitas pessoas infelizmente não são familiarizadas nem com as ideias básicas do Darwin, pra gente chegar e falar que o Lamarck estava certo. Então tem várias etapas de confusão aí, né? Sim. Eu acho que tem uma direção, então você precisa primeiro entender o darwinismo, para depois você entender o neodarwinismo, para depois você entender a epigenética. E dissociar o termo epigenética do lamarquismo também é uma coisa muito importante. Sim, com certeza, né? com Então é bom a gente ter esse cuidado. Mas enfim, o homem com ideias lamarquistas lá procurando as orquídeas. Apesar de que em alguns momentos do filme você via ele estudando Darwin, né? Tinha um livrinho lá, tal. É verdade. Só que aí eu falei, esse cara só tá com esse livro aí, não tá abrindo ele, talvez. Ou não chegou na parte que deveria ter chego. Mas até esse ponto de realmente saber que eles são irmãos gêmeos, que eu achava que era só um alter ego, fiquei pensando, caramba, querendo ou não, o roteirista, ele tá produzindo uma arte ali, né? O cara é um artista ali. E se tem esses opostos, de qualquer forma, sendo irmão ou não, dá pra gente chegar nessa ideia, né? Tipo, tem um cara que ele é muito comunicativo e tem um cara que ele quer se esconder muito, sempre. Todos os desafios, assim, ele corre ali, tipo. Então, ele ficou nessa tensão o filme todo, tanto principalmente nesse introvertido que queria fazer as coisas e não, sabe, parava na porta do lugar que ele queria ir para falar com a autora, por exemplo. Falar, não, fala com ela que depois não sei o que e tal, e fugia. E eu achei que casou muito, assim, essa frase com essa ideia, porque, de qualquer forma, no roteiro, conforme ele ia escrevendo, ele ia pondo partes dele mesmo. Inclusive, virou uma autobiografia, né? Então, ele tinha essa vontade de comunicar, de falar, tipo, olha, eu não estou conseguindo, como eu falo isso, como eu faço aquilo, tal. E no próprio começo, os pensamentos dele já estava mostrando que, cara, ele precisava extravasar isso aí de alguma forma também, né? Que mais? Pode pular para a conclusão. Ele eventualmente consegue se encontrar e entra na casa do homem e da mulher que agora moram juntos. A autora do livro, ela acompanhou o homem por um tempo, começou a gostar dele e passou a viver com o caçador de orquídeas. A orquídea consegue produzir um narcótico aí, né? Como eu vou dizer? É psicoativo, provavelmente, se eu não me engano. Eu não sei. É uma droga... enfim. Você não chegou, então tá bom. Então, mas eu acho que, enfim, tem um efeito, é uma droga que é produzida e é cheirada, né? E eu não sei se vicia, aparentemente, mas falando dessa droga em si, parece-me, pelo que a autora foi demonstrando lá,
ela tinha um aumento ali das sensações, né? Ficava muito mais sensível a sons, a cores, textura, alguma coisa assim. Talvez um efeito parecido com êxtase, talvez cause isso, enfim. E é uma coisa assim que você via em determinados momentos que a própria autora desse livro ficava pensando, cara, eu quero achar uma paixão na minha vida, porque é assim que a vida funciona, né? Tipo, a gente tem que achar uma coisa que a gente encontre propósito e tudo mais. E ela, digamos que achou o propósito dela estando ali, que você pode parar para pensar, talvez ela esteja fugindo de algum tipo de propósito, porque talvez não exista propósito. Que é uma coisa que o roteirista vivia pensando, né? A vida é muito chata, a vida é tal, não sei o quê. Enquanto o irmão dele e o cara que ele foi atrás depois para dar palestra, que o irmão dele falava, porque você tem que ver o cara, você vai destravar nessa escrita, porque era uma escrita muito difícil, né? E aí, bom, beleza, tava no fundo do poço, foi atrás desse cara. Aí, esse cara chegou e começou a falar as coisas, e ele o tempo todo, não, eu tenho que sair daqui, eu tô no fim de carreira, que isso? Eu, atrás de ajuda, eu fiz sucesso já, cara, eu tenho que me virar sozinho. E aí ele vai perguntar pro cara, né? E pergunta assim, mas eu tô tendo que fazer uma adaptação, como que eu vou conseguir fazer uma adaptação para um filme, uma coisa que não tem a menor, não tem plot, não tem, sabe, não tem jornada do herói, não tem reviravolta, não tem nada, é só uma história comum. Você falando da sua quarta-feira. E aí, o cara falou, a vida não acontece nada. Tipo, ele já começou a ficar pistolaço. Mas ele começou a falar assim, cara, todo momento tá acontecendo alguma coisa extraordinária na vida. Você vai sair por aí na rua, sei lá, tem alguém sendo salvo de um atropelamento. Tem uma vida nova nascendo. Tem alguém morrendo de uma forma muito trágica. Tem gente passando fome. Você vai na rua, você olha a pessoa, tem uma baita história de vida ali. E ele vai aumentando, vai ficando pistola. Aí chega, tipo, cara, se você acha isso, você não entendeu nada do que é a vida. Aí, tipo, deu estalaço, né, na cabeça dele. Tipo, caraca, mano. Eu realmente não vivi. E aí, tipo, ele entendeu aí, cara, não é assim, né? Não é assim. Eu assisti o trailer desse filme ontem e eu achei muito legal uma coisa que o trailer fez. Não sei como se traduz pro filme, porque eu não vi o filme. Mas ele tá falando assim, eu queria escrever essa adaptação, mas sem, sei lá, cenas de perseguição, sem explosões, sem não sei... E ele falando várias coisas. E cada vez que ele fala, aparece uma cena do filme, tipo, dos caras, tipo, dirigindo super rápido, fugindo de alguém, de coisas explodindo e tal. E eles fizeram essa montagem desse jeito. Eu pensei, cara, engraçado. Genial isso. Tipo... Eu não vi o trailer. O trailer, né? Mas isso é muito esperto. Mas uma coisa que me marcou, que foi a coisa que eu pensei, entendi, é que ele fala que ele quer fazer algo que ninguém fez. Por isso que ele vai fazer um negócio lá sobre flores. Porque ninguém fez, porque precisa ser diferente, porque as outras coisas já estão feitas. E isso, quando eu vou produzir alguma coisa, é uma coisa muito importante pra mim. Porque eu não quero fazer coisas que já estão feitas, porque elas já estão feitas. Então, pra mim, perde-se o sentido, a redundância, sabe? Exceto quando se trata de poesia. Poesia eu trato de um jeito um pouquinho diferente do que outros estilos literários. Poesia eu escrevo muito mais por uma necessidade minha de exprimir as coisas do que pelo meu desejo de que aquilo esteja pronto. Eu acho E que as outras coisas eu oriento muito mais pelo desejo de que aquilo venha à luz, de, enfim, fazer uma coisa que cause algo nas pessoas. Mas se alguém já fez a mesma coisa para causar algo, eu vou querer que as pessoas travem contato com aquilo que já existe. Ao invés de eu me debruçar, não sei como que é pra vocês. Eu acho que a arte, ela sempre carrega, independente de quão
simples seja a coisa, ela sempre carrega um pouco da pessoa que tá fazendo. Então, se outra pessoa fez e você vai fazer a mesma coisa, ela não vai ficar a mesma coisa, ela vai ser diferente. Sim, sim. Talvez não seja diferente o suficiente para se justificar, especialmente se a gente estiver falando de um filme ou de um livro, alguma coisa que tem um mercado para isso, que as pessoas normais compram e precisa de demanda. Talvez aí não Mas se isso justifique. faria muito sentido dentro de, por exemplo, artes visuais, né? Artes plásticas. Então, isso é uma coisa que eu estou um pouco familiarizado com ilustração e eu já vi uma pessoa falando, nossa, eu queria desenhar esse dragão aqui, mas esse dragão parece um fanart de alguma coisa. E as pessoas têm muito essa sensação, e aí sim, nas artes visuais principalmente, inclusive, me atreveria a dizer que é provavelmente o único caminho de fazer isso, você tornar aquilo seu, você desenhar o dragão do jeito que você acha que é um dragão. E aí você acaba se colocando e nesse jeito você faz uma coisa que justifica a sua existência. E eu acho que isso é um lance muito grande da arte, pelo menos pra mim, que eu acho que tem que ter existência justificada, assim. Eu acho que... eu acho também. Nem todo filme precisa ser sobre alguma coisa, nem todo filme precisa ser uma obra introvertida, subversiva, que vai te mudar. Claro, e eu também não tenho que ver todo filme, então. E é isso. Eu concordo nisso, então eu acho que tem coisas que a gente faz, né, que justificam a existência da arte, como função artística, e é diferente para artes cênicas e artes plásticas. Imagino que sim. Então, né, nas artes plásticas faz muito sentido todo mundo desenhar a mesma coisa, cada um de um jeito. Nas outras mídias, né, no cinema, no teatro, não faz tanto sentido. Pra mim, pelo menos, nesse momento da minha vida, agora. Pode ser que eu mude isso daqui a pouquinho. Mas, Não diga que dessa água eu não bebereis, porque... Né? Vai que bebereis. Vai que bebereis. Mas eu achei isso uma preocupação relevante e genuína dele. Ele, tipo, não, é que eu quero fazer outra coisa. E ao mesmo tempo que é uma preocupação de fazer algo que, tipo, entregue algo, é a questão do desafio pra ele mesmo. Porque ele quer conseguir criar, porque fazer o que já tá feito é muito fácil. Contar histórias que você já ouviu é muito mais fácil, porque você sabe onde ela começa e onde ela termina. E aí você fazer uma ou outra mudança ali no meio é uma coisa, né, dependendo do dia que eu me encontro, é uma coisa quase covarde. E outros dias não é tão covarde assim. Mas enfim, eu achei isso uma preocupação super interessante. E eu achei muito esquisito o negócio de ser o livro das orquídeas, mas no final acabou sendo interessante. A forma que as coisas estavam sendo contadas, eu achei muito legal as passagens do livro. Inclusive, esse livro existe de verdade, então. Sim, Com certeza. Eu vou procurar pra ler. Se a autora rolou tudo aquilo... O resto, né? Talvez tenha um pouco de ficção ali. Eu sei que foi baseado na experiência do cara de adaptar o livro. E por falar em adaptação, isso foi uma coisa que eu descobri essa semana. Inclusive, eu não sei nem se o cara tem um irmão gêmeo. Talvez ele tenha feito na história seja um irmão gêmeo, mas ele escrevendo seja Um irmão diferente. Não, seja a coisa... A consciência dele. A coisa que vocês falaram do alter ego. Mas, na verdade, no finalzinho dos créditos, fala em memória de Donald Kaufman. Em memória de Donald Kaufman. Ele morreu? E ele morreu de um jeito dramaticíssimo no filme. Sério? Ele morreu, tipo, no finalzinho, assim... É uma cena últimos segundos. Assim, não sei se vocês chegaram Aquela a lá do pegar esse jacaré. finalzinho. Calma, qual? Do jacaré? Não, Do carro? do carro. Então, ele morreu, essa é a questão. Que carro? Que ele tava fugindo de carro e do nada entra um carro na frente do carro e ele faz um... Ah, é? Então, mas eu não sei se foi exatamente desse jeito, mas a questão é que ele morreu, então existia um Donald Kaufman. Então... Existia A um gente Donald tinha que Kaufman. pesquisar essa fita aí. Nossa, Mas- pesado, hein? Mas isso foi uma coisa que eu descobri essa semana. Que eu não sou boa em adaptar as coisas. A gente estava fazendo umas peças de teatro, a gente fez uma reunião para elaborar um projeto. E a gente separou algumas coisas de interesse. Então, algumas coisas eram mídias existentes para a gente adaptar, tipo de livro para o teatro. E outras coisas eram ideias próprias. E aí, quando foi a minha vez de adaptar um livro para um teatro, eu criei outra história para contar a história com base naquela, tipo, inspirada. Porque eu fiquei pensando, por que eu iria pegar a mesma história? Adaptação. Foi muito estranho. É uma coisa que, quer dizer... Mas eu não tô familiarizada com isso, então pode ser falta de costume, né? Mas eu vou que- praticar mais, vou trabalhar mais o lado da adaptação. Eu acho que adaptações se justificam, sim. Mas é que Sim, claro. eu acho... Não é satisfatório pra mim. Eu penso...
Por que eu tô adaptando isso se eu poderia estar escrevendo uma coisa nova? Eu também tentei adaptar uma coisa. E virou outra, E virou né? outra completamente coisa. diferente. Não tem nenhum resquício O da Fábio coisa conseguiu. original. Fala, Fábio. Isso é uma coisa, eu também fiquei encarregado de adaptar algo e eu estava caminhando, estava contando aquela história, não uma história minha. Por que eu acho que eu tive mais facilidade que isso? Porque eu nem passou pela minha cabeça eu dar minha voz para aquela história, não pensei nisso, eu estava realmente pensando em adaptar como fazer um livro que é 80% monólogos internos do personagem funcionar no teatro. E aí eu acho que eu pensei muito a partir desse desafio de como transitar de uma mídia para outra, mas de certa forma também foi um bocado uma forma de certa forma criticar o livro, de tentar consertar o livro, na minha opinião, reorganizar a ordem dos fatos. Isso, pra não eles... fala qual é o livro não, pro autor não ficar bolado. Continua. Ah, mano, eu quero que esse homem aí me dê os direitos de usar essa história. né? Enfim, e reorganizar para tentar não só contar aquela história, mas reforçar ela, trazer o argumento dela com mais força, contar com mais clareza a ordem das coisas. E eu acho que eu avaliei mais assim, de como eu contaria aquela história, e não o que eu tenho a dizer sobre aquela história, o que mais eu posso colocar naquela história. E é isso aí, talvez essa foi a nossa mentalidade aí, que vocês querem ser artistas, eu confesso que eu tava fazendo um trabalho meio braçal ali, eu não me sentia criando não, a sensação quando eu tava escrevendo algo meu e quando eu tava pintando essas coisas é completamente diferente. Era mais uma solução de problemas ali. Justo. E também tem o fator de que o que eu peguei pra adaptar já tem muitos filmes feitos sobre, então não é difícil de imaginar a adaptação. Então acho que eu me debrucei pouco sobre a tarefa de adaptar e comecei a pensar em outras coisas. Perfeitamente razoável. Ela tava tentando adaptar um Não ponto... precisa falar. Por que não? Por que não? Acho Não, mano, é esse bastidores. tá... Isso é Mas... bastidores. Ah, não, justo. Spoiler, É pra também ninguém vai roubar a ideia sair, dela. Mano. Mas eu acho que assim, coisas que são... inclusive... Tá só na minha Não sei se cabeça. isso devia estar no episódio do podcast, mas eu não sei se você pode adaptar aquela história, mano. Porque fazer adaptações que nem o que a Der fez ou a que eu ia fazer são histórias que são domínio público. Então tudo bem, mas a sua não tá não, né? É um livro novo. Sim, eu tenho Depois a gente se preocupa eu tenho com plena isso. consciência de que a gente ia ter etapas jurídicas aí. Fica aí outra coisa que a gente poderia discutir aqui no podcast um dia, né? Direitos autorais. Como é que funciona, o que pode ou não ser feito dentro de coisas com direitos autorais. Eu sou ilustrador, então eu tô familiarizado com a lei disso. Uau. Eu não. Eu Ok, sou tão preguiçoso com lei que eu prefiro realmente fazer uma coisa minha mesmo. Eu prefiro cometer Né? um crime. Do que adaptar, assim, Mais fácil. eu não consigo. Inclusive, eu me vi muito com esse cara introspectivo aí na dificuldade da escrita dele. Ele ficando tipo, cara, como que eu vou começar? Como que eu vou começar? O tempo, o prazo, assim, né? Pra cumprir. E ele tinha que entregar alguma coisa e não sabendo como começar. E aí a gente acaba descobrindo uma coisa mais óbvia possível. Só começa. Tipo... Eu com certeza me vi muito mais no Donald do que nele, porque ele fica nesse negócio de, beleza, vou começar, hein? Mas, poxa, tô com fome, hein? Acho que vou comer um café. Não, mas espera aí, eu preciso escrever primeiro e me recompensar o café. Eu não tenho isso, não. Eu só começo. E aí a história ficou uma merda, igual o irmão dele, que fala, nossa, tem uma história desse homem que ele é o assassino, a vítima e o policial. Ele quer uma perseguição dos três, né? Uma perseguição dos três. Aí eu junto isso. É que isso tem a ver com uma outra coisa que eu faço, que eu acho que representa muito bem a realidade, que é a regra dos 20-80. Você já ouviu falar disso? Não. A regra dos 20-80 é o seguinte, não é uma regra, né? É uma ideia. 20% do seu esforço vai trazer 80% do resultado. Mas os últimos 20% do resultado, os detalhes, voltar, arrumar tudo, dar uma polida em tudo, isso é os 80% do seu esforço. E eu acho que isso representa muito bem as coisas e eu me identifico como um cara que dá os 20%, mano. Eu vou lá, faço o negócio, não vou até o final, mas aí eu coloco na mão da Derra. E a Derra faz os 80% E aí a do Derra faz os 80% que dá os 20% do resultado. Não, ela faz isso no cinema, né? Porque todo mundo escreve roteiro do cinema, mas a Derra que torna o roteiro usável.
Enfim, não vamos criticar a equipe dramatúrgica do cinema. Não, mas esses 20% para 80% do resultado é fundamental, mano. Não, é importante, eles deram um pontapé inicial. Você acha que a Terra tem tempo de fazer essas coisas, mano? Não, com Tem, eu certeza. já fiz várias vezes. Né? Inclusive, frequentemente a Terra faz 100%, 100%. Mas enfim, é isso aí. E eu, inclusive, eu me identifico muito como um cara que faz os primeiros 80%. E é isso aí. O que você acha? Eu acho que você dá os 20% pra fazer os 80%, de fato. Uhum. Realmente, eu acho que isso é uma identificação fácil. Eu não sei como que eu me identifico, porque muitas vezes, como o Disney não colocou, ele retirou. Muitas vezes eu dou também os 20% pros 80%. Você dá tudo, mano. Você é louca, mano. Mas comigo é de um jeito engraçado. É tipo, no momento que eu tiver que fazer, estará feito. Então, os negócios que a gente fez foi tudo isso pra uma reunião ontem à noite. Nossa. Tudo isso pra uma reunião ontem à noite. E que horas que vocês acham que eu comecei a fazer isso? Eu tinha 3 trabalhos a fazer, de adaptação e de escrita. 4. Mas ela só fez E 3. você largou. Qual que eu larguei mesmo? Ah, não conta. Assim, né? Eu vou lembrar depois. Eu vou lembrar. 75% das atividades, porém com 100% do que você fez ali, pelo menos, né? Das 3. Se você desistir, não E faz aí? parte mais do total dos Tá resultados. certo. Mas e aí, que horas que vocês acham que eu comecei os negócios pra fazer isso 40 aí? minutos Você antes. começou no dia anterior, Sim. né? Que isso? É, que é geralmente a hora que dá o Ela trouxe desespero, bastante né? coisa bastante impressionante, gente. Eu não acho que ela fez isso rapidão, não. Eu acho que ela fez rapidão sim, mano. A DR é boa sim. E aí? Não é sobre ser bom ou ser ruim, é sobre o efeito do procrastinador. Só quem é procrastinador de verdade sabe. É tipo, eu tô lá pensando, eu tenho que fazer. Você tenho não que é fazer. procrastinadora. É lógico que eu sou. Não. É agoniante. Não. É uma porque agonia muito grande. a Derra Não, sempre é que eu faz não as tô coisas procrastinando, eu assim tô que elas ocupada, podem. né? Exatamente. Por isso você não é uma procrastinadora. É que você tem 50 empregos e aí você só faz na hora que você pode fazer. Isso não é procrastinar, porra. Você tá trabalhando no outro tempo. Aí eu faço na hora que eu tenho. De fato, me pegou. Mas é como Eu se sou um fosse procrastinador o raiz. efeito do procrastinador. Mas no caso é o meu. procrastinador É o Nutella. efeito do ocupado. Eu tô lá ocupada e eu tô pensando, eu tenho que fazer. E aí eu penso, é pra hoje, né? Tenho que fazer. Aí eu continuo pensando, é pra hoje, né? Eu tenho que fazer. O efeito do Se a minha reunião da tarde for cancelada, eu consigo fazer. Aí eu comecei ontem, acho que umas 3 da tarde. E foi isso, eu fiz das 3 às 5. Chama isso de síndrome do estudante. Uma pessoa que deixa pra última hora pra poder fazer, dando a importância que aquilo deveria ter. E eu concordo, isso é um grande motivador, essa sensação de beleza. Tem que ser agora, o que sair agora vai ser o que vai rolar. E aí você... Não, aí não vai ser o que vai rolar, eu só preciso parar pra pensar, pra depois eu ter o que trabalhar em cima. Uhum. E como eu disse, né, minha forma de pensar é escrevendo. Quando eu escrevo, eu retenho as coisas mais tempo, pra eu pensar sobre elas e continuar pensando sobre elas depois. Então, eventualmente, posso voltar e mudar tudo. Mas pra aquele momento que eu preciso ter algo, vou ter algo. E aí depois eu vejo o que faço com isso. Eu sou um procrastinador de verdade. Quando eu tenho que fazer uma coisa... Não, tu é um preguiçoso, é diferente. Não. Eu sou um procrastinador de verdade. Quando eu tenho que fazer uma coisa, eu não faço, eu faço outras coisas. E eu só vou conseguir concluir aquela coisa quando chegar uma coisa mais urgente e mais importante que eu tenho que procrastinar ela e eu procrastino fazendo uma coisa anterior que eu tinha que fazer, entendeu? É verdade, é verdade. Isso é procrastinar. Pra quem não conhece o Disney, não bota ele no seu grupo de teatro. De que isso? Mas eu tenho uma dessa aí também, porque projetos pessoais são coisas que eu acabo não considerando tão importantes quanto graduação, por exemplo. Um clássico. Então aí começou a graduação, né? Que eu tô no último semestre, se tudo der certo. Eu vou deixar as coisas da graduação em primeiro plano. E eu tenho um conto que eu comecei a escrever, que tem, 6 páginas e, várias ideias pra ir encaixando em seguida. Só que faz meses que tá nesse ponto, tá nesse pé aí. E eu não continuei em nenhum momento, inclusive nas férias. Porque eu, sei lá, cara, não sei se eu não tô querendo enfrentar esse momento. Isso foi uma Pode coisa ser. que aconteceu comigo, que eu tava fazendo um lance que é uma série de pinturas com textos. E aí eu comecei a fazer muito tempo atrás, e acabou ficando de lado, e um dia eu pensei, poxa, eu vou trabalhar nisso. E eu tinha vivências tão diferentes, eu tive uma iluminação tão diferente que mudou, virou outra coisa.
E é isso aí, eu trouxe coisas novas ali. Bom, no final dá pra dizer que eu tirei algo. E você teve alguma intenção nisso? De mudar? Não a princípio, mas depois que eu vi, eu pensei, não, isso aqui não vai dar, não. Isso aqui não sou eu, isso aqui não é uma história que eu acho que vale a pena ser contada, mas isso aqui que é. E aí eu fui lá e contei a história que eu acho que vale a pena. Mudanças acontecem. Nossa, sim, acontecem. Eu vejo as coisas que a gente fez assim, aí tipo a gente faz e eu penso, nossa, isso aqui tá mó bacana, não esperava que ia ficar assim, mó da hora. Aí passa um tempo e eu vejo e eu fico, mano, que merda, como que a gente teve coragem? Aí depois passa mais um tempo e eu olho e falo, não, tá mó da hora. Aí vai tipo mais os um vídeos da pouco. meditação, eu ainda não sei se eu achei muito Eu legal. tô na fase de não gostar, então. Ele bate o É olho. que você tem que escolher o certo, olha, o terceiro das emoções. É o terceiro das emoções. Mas é lógico, né? É porque assim, a gente trabalhou numa série de vídeos num projeto que a gente fez. E eu trabalhei muito mais na parte do roteiro e da narração. E algumas animações que eu fiz para um programinha. E ele fez na mão assim, né? No computador. Não interessa. Ele tornou desenhos. Ele tornou desenhos lá no negócio, desenhos dele. Desenhos animados. Isso. E aí ele começou pela primeira vez a trabalhar as animações. E aí a gente fez e a gente pensou, não, ok, a gente conseguiu fazer a coisa, tá aqui, tá feito. Depois eu revi e eu pensei, nossa, a gente podia ter caprichado mais. Nossa, O parece vídeo um tá- dedão. O vídeo tá meio parado, tá falando mil coisas, tá parado uma imagem só. Ai, nossa, ficou estranho, essa voz tá meio robótica. Aí depois eu revi, só que aí eu olhei mais do que um. Eu não comecei pelo mesmo, porque eu sempre via o primeiro. E aí pensava, ai, que ruim, que não sei o quê. Aí eu vi o terceiro. Graphics na vida. Aí eu vi, tipo, o terceiro e eu olhei e falei, nossa, quanta informação. Que legal, que vídeo conciso. Ele colocou tantas coisas aqui relevantes. Nossa, esse foi um trabalho legal. Foi um trabalho digno. Aí depende muito de qual vídeo é e pra que parte eu tô olhando. Porque tem alguns que eu olho pro roteiro e eu penso, nossa, da hora, carregou das emoções. Que a professora Juliana ajudou bastante naquele lá. Eu olho assim e penso, nossa, da hora. Aí tem uns que eu fico, aqui, né? Não era o nosso ápice. Grande Juliana, lembrem desse nome. Algum dia eu acho que ela vai vir aí, vai ser legal. Mas, no geral, os vídeos, eles estão cumprindo o papel dele, que é o mais importante pra gente. Eles não são perfeitos, lógico que não, mas eles conseguem ser suficientemente informativos, né? Então, eu acho que isso me deixa satisfeita com o trabalho desenvolvido. Tem alguns que eu gosto muito, que eu gosto de verdade do conteúdo abordado. Sim. Tem outros que podia estar melhorzinho, mas a gente foi aprendendo, né? Mas foi legal, foi Eu interessante. acho que isso é uma coisa legal que amarra um bocado com o filme, porque o Nicolas Cage tá lá, o John, etc, né? Sei lá, nem sei o nome dele. Nicolas Charlie. Cage. Charlie. E ele tá lá querendo fazer o livro, querendo adaptar aquele livro, e fala, nossa, eu quero que esse livro seja sobre flores. Eu não quero que, de repente tem um policial, um assassinato, alguém se apaixone com alguém. Não, eu quero que o livro seja sobre flores. Para mostrar para as pessoas como flores são espetaculares. E aí um cara fala para ele, poxa, mas flores são espetaculares? E ele fala, não sei. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque para você escrever algo espetacular, você precisa encontrar o que tem de espetacular ali. E esse era um problema que ele estava tendo. Você precisa ir lá entender e conhecer essa coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com quando a gente vai adaptar uma coisa com ciência, né? Porque a gente não basta saber, não basta saber explicar. A gente tem que entender como que isso se relaciona com outras coisas e como que isso pode ser fantástico. Como que isso pode ser surpreendente. E ir lá e tornar isso surpreendente e fazer acontecer isso. Eu acho que isso é uma perspectiva que o filme trouxe que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente faz. E é uma diversão. Inclusive, gente, não tem nada a ver, mas só voltando na procrastinação. Não que eu tenha procrastinado. Pegar a ideia do que ele falou agora, aí você volta na Vai, procrastinação. fala. Você falou, né? Calma, volta no que você falou. Que você tem que achar algo de espetacular pra Isso, conseguir algo fazer. de espetacular. Né? A gente vê, sei lá, na ciência que muitas vezes a gente está falando sobre uma coisa muito pequena, muito específica que a gente não para pensar no dia a dia, por exemplo. Só que eu achei muito bacana eles colocarem essa droga da orquídea aí que se transforma, né, numa droga,
Porque esse aumento da sensibilidade, assim, pode significar artificialmente essa mudança na visão que ela precisava ter, talvez naturalmente, de enxergar as coisas como elas são, mas também o quão fantástico isso é. Porque, realmente, se a gente vai passar, transmitir ou comunicar ou, sei lá, divulgar a ciência, tem que ter paixão, tem que ter o sentimento, pelo menos é o que eu acho. Tem que ter o sentimento porque, no fim das contas, a gente acaba sendo muito mais movido pelo sentimento e a gente acha que é super racional. E não necessariamente, né? Mesmo as coisas racionais que a gente constrói em seguida, teve algum estalo emocional, mesmo que seja em conjunto ou em primeiro, mas tem esse aspecto. A gente não pode eliminar as coisas. Eu acho que pra você fazer divulgação científica, você não precisa ter paixão, não precisa ter nada disso, mas eu acho que é isso que diferencia a boa da ruim. Pega aquele livro lá do Carl Sagan, Bilhões de Bilhões, que é um negócio bem escrito, que ele soube fazer as pessoas acharem aquilo espetacular. E é sobre isso. Não necessariamente assim, você precisa ter a paixão, mas você precisa transmitir de uma forma com que as pessoas se apaixonem, talvez. Mas é difícil transmitir algo que você não sente, né? É muito mais difícil. Eu acho. Eu não sei, eu só consigo escrever sobre coisas que eu pensei, senti, sei lá, ficou esquisito, né? Falando Deve ser assim, muito meio difícil escrever sem pensar, né? o Fabinho entenderia. Descartes, Modion. Adapta o bagulho lá, mano. Penso, logo existo. Ai, meu Deus. Mas enfim, Fala da procrastinação. uma coisa que eu procrastinei, inclusive, vou retomar. Mas de verdade ou você só tava trabalhando em outra coisa? Eu tava trabalhando em outra coisa. Você é fisicamente incapaz de procrastinar. Ok, vocês me pegaram dessa vez. Inclusive, quando eu não faço uma coisa pra relaxar também, eu acho que relaxar é um dever. Boa. Na minha cabecinha de neurocientista. É outro eu olho trabalho. e eu penso, não vou fazer isso agora. É uma escolha deliberada. Enfim, aí, o que aconteceu? Eu criei uma página lá no Instagram, nunca postei nada nela. Se chama Ratos Brilhantes. E era um dos meus projetos pra esse ano, começar a fazer postagem lá, porque eu tenho pra mim. eu vou usar o trabalho. Quando você viu eu largar uma coisa e nunca mais voltar nela? Verdade. E aí, eu queria muito começar e eu não comecei por falta de tempo. Porque as pessoas queriam me auxiliar na parte visual, era o Vab, e na parte de conteúdo era o Disney. Aí o Vab já me auxiliou, deixou tudo pronto para mim, e aí o Disney disse, que? Eu não disse que eu iria te ajudar, que? Não falei nada disso. Mas eu vou te ajudar. E aí... Gaslighting básico. Exatamente. E aí, ela não saiu do lugar, mas tá lá parado. Inclusive, em breve, eu espero que eu consiga fazer as postagens. Quem quiser seguir é ratos.brilhantes. Vai ser uma página de divulgação científica, mas não vai ser uma página qualquer. Vai rolar umas coisas diferentes que eu idealizei. E por isso eu faço muita questão de ter essa página em meio a tantas outras páginas que existem. É porque ela tá fazendo essa página só pra conseguir ganhar status pra poder criticar os maus divulgadores de ciência do Instagram. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas O novo ontem... Treta News? Não, mas ontem eu vi umas coisas de uma divulgadora científica que eu fiquei chate. Porque era a Bibi Bailas. E a Bibi Bailas é muito, muito famosa. E não é a primeira vez que eu vejo ela falando um negócio que eu penso, pô, isso só tá errado. E irresponsável lá. Ela cometeu algumas irresponsabilidades, mas isso é um assunto aí pra outro dia. Enfim. E aí essa página tá lá, é ratos.brilhantes, quem quiser seguir. Siga, por favor, vão ter coisas relevantes para todo mundo que seguir, não de conteúdo, mas de outras coisas que vão rolar, que são ideias que eu tive que eu não vou contar, porque, enfim, vocês vão ver quando for a hora de ver. Só que eu queria angariar pessoas para colocar essas ideias em prática antes. Então, na hora que eu estava pronta lá para tudo começar, eu falei, não, vou divulgar para chegar mais gente, para dar as primeiras postagens para engajar. Aí chegou um pouquinho de gente e aí eu não coloquei postagem nenhuma. Esse pouquinho de gente foi só na famosinhazice dela, mano. Ela faz um negócio que não tem nada e chega gente. Incrível. Eu tô postando pinturas há anos e não chega gente. Lógico que chega gente, você é mó famosinho. Eu tenho 20 curtidas. Você é famosinho, velho. O Fábio, você é mó famosinho. Inclusive, no começo, você tinha mais seguidores aí do que eu. Só que eu acho que você tem mais engajamento do que eu. Impossível.
E eu nem sei o que isso significa. Eu poderia explicar, mas eu não sei. Enfim. Às vezes o número de seguidores é uma coisa e o engajamento desses seguidores eu acho outra. que As pessoas seguem a Derra pra ficar com o recalque dela, pra pensar assim, ela tá... Aí nem curte, né? Claro que não, as pessoas me seguem porque me conhecem, porque eu tô o Ronaldinho Gaúcho em todo lugar. E aí realmente os caras me conhecem, eu sigo, a gente se conhece e eles me seguem de volta, é só isso. Mas enfim, a questão é, vai rolar o Ratos Brilhantes mais cedo ou mais tarde? Aparentemente mais tarde, agora nesse momento. E é isso, sigam lá a página. Quer participar, Giovanni? Mas é claro, já tô aqui. Ótimo. Mais um aí. Nada como ter a pressão das câmeras, né? Pra ele ser forçado a dizer sim. Foi uma claro. sacanagem que eu fiz. Aí tem uma arma na cabeça dele fora da câmera, assim. E aí, você vai participar ou não, hein? Pensa bem. Ele... Mas é convencido aqui interessante naturalmente. também pensar nesse outro lado, de você pensar da originalidade, né? Da gente querer, pelo menos eu e você, que já comentamos isso, né? Preferimos não adaptar. Vamos trazer alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém nunca fez por Isso, aí. preferimos nesse momento. Nesse momento. Não vamos falar para sempre também. Enfim. Só que tem aquela ideia de tipo, mas talvez todas as coisas já existam de certa forma. Tipo, não tem como fazer algo original porque você já teve contato com algo prévio. Talvez você só esteja materializando uma configuração dessas coisas que você já conhece. Então, tipo, tem alguém que vai falar, não existe originalidade. Eu acho que tem, de certa forma. Porque... Acho que recombinar é uma forma de originalidade, Sim, né? Beber de fontes diversas ali. Então, e tem um ponto que vocês já comentaram, né? Sai de um indivíduo. E a gente é completamente diferente um do outro, né? Das vivências e tudo mais. É muito louco a gente pensar que, tipo, como é o exato ângulo que o Vab tá olhando pra mim. E, tipo, eu nunca vou chegar nesse ponto porque eu só vou ver o meu reflexo. Será que não tem nada a ver com ela estar olhando pra você? Enfim. Não, eu digo assim. Não, A gente tipo, imagina entendeu, ele se tá sendo piadista. a minha consciência estivesse meio que atrelada na sua, assim. E aí eu tô vendo exatamente o que você tá vendo. Tipo, essa visão eu nunca vou ter. Interessante. É que eu tô me prendendo muito ao exemplo nas coisas que eu tô pensando, mas pode crer. Né, tipo, vocês já viram essa parada de você nunca consegue olhar pra si mesmo só pro seu reflexo? Sim. Eu já vi essa parada e eu já vi essa parada de que não existe originalidade também. E faz muito sentido, porque quando a gente para pra pensar, é que a maioria das pessoas não faz de forma tão consciente. Eu descobri isso recentemente, conversando com pessoas que criam. Mas a gente bebe em fontes, a gente vê uma coisa e a gente usa alguns elementos daquilo que a gente tá vendo. Entendeu? E muitas vezes eu tenho consciência disso. Eu penso, tipo, não, eu vi uma coisa legal num livro, eu vou trazer isso só que com essa coisa aqui, essa outra, e vai ficar uma coisa totalmente diferente, mas algo saiu dali. E tem gente que faz isso, só que não tem consciência de onde veio. Que pegou aquela coisa que tinha e ficou tão subconsciente, tipo, ela parou de pensar sobre o assunto que ela não lembra mais de onde tá vindo. E eu já me deparei com várias coisas desse tipo. De falar, tipo, nossa, isso parece tal livro. E aí a pessoa fala, nossa, é mesmo? E, tipo, é um livro que a gente leu recentemente e juntos, e a pessoa não se deu conta de que tava vindo da mesma coisa. E eu penso, caraca, que loucura. Rola também umas coisas de arquétipo e tal, mas aí já é psicologia analítica de Jung, que ele vai trazer essas ideias de arquétipos. Ainda mais difícil de evitar também, né? Mano, todos os comportamentos estão descritos em algum arquétipo, mano. Sim. Mas eu acho engraçado esse negócio da jornada do herói. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, não, mas isso daqui não é original porque é a jornada do herói. Tudo é a jornada do herói. A jornada do herói é uma descrição extremamente vaga que implica você passar barreiras pra chegar em seja lá qual for o objetivo, né? Só isso. E é por isso que, tipo, séries ultra clichês
fazem tanto sucesso ainda. Tipo, mesmo que a gente se dê conta isso assim, é uma outra cara... coisa que eu tava pensando, que às vezes não é só sobre recombinar coisas de um jeito que ninguém fez antes, ou não dá pra inventar uma coisa nova, mas às vezes é sobre fazer uma coisa que já fizeram, já tá batido já, e fazer melhor, fazer direito. Isso é uma coisa que eu acho que é uma forma de fazer funcionar. Ou fazer pior de um jeito que é mais palatável para as pessoas, porque às vezes tem filmes que vão lá, ou livros, e deixa as coisas complexas demais e tal, e as pessoas não têm saco para ver. Aí você deixa mais simples e aí apela para um público maior. E faz mais sucesso. Ou para um público diferente, no caso, né? Não, eu quero dizer um público mais amplo, que inclui vários públicos. E a outra é mais nicho. Ok. Tem várias coisas de fazer, de formas de... De fato. A minha dicção morreu. É sobre isso. É difícil criar e às vezes é difícil se colocar também nas coisas. Lembrei o que eu ia falar. Você falou que você nunca ia enxergar no ponto de vista do VAB. Uma vez eu pensei em uma coisa muito desoladora, que eu pensei lá um dia, que eu estava vivendo a minha vida, e eu pensei o quanto a empatia é uma mentira, porque a gente é incapaz de se colocar no lugar do outro. Então, o que acontece é só uma falha de comunicação, de você falar uma coisa, explicar, na esperança de que a pessoa entenda, e a outra pessoa confirmar, achando que ela entendeu algo que ela não entendeu. Porque as pessoas realmente sentem as coisas de forma diversas. Então, tipo, esse determinado elemento me deixa triste. Aí você fala, nossa, eu entendo, eu também. Razões diferentes, tristezas diferentes, intensidades diferentes, durações diferentes, implicações diferentes de tristeza. Então, não entende. E aí, um dia eu cheguei nessa sacada e foi um dia que eu pensei, puxa, que triste. Aí eu fiz uma poesia sobre isso. Mas eu pensei muito sobre isso. E aí, eu tinha pensado num contexto, assim, perturbador, que eu nunca vou conseguir entender como um cachorro pensa. Eu nunca vou conseguir saber de verdade como outro animal pensa. Porque eu estou fadada a só conceber pensar da forma que eu penso. Porque pra mim isso é tudo que existe. E eu tô aí presa dentro da minha própria cabeça. Aliás, uma universidade desenvolveu uma ferramenta que chama Deep Squeak. E basicamente, ratos, roedores, eles emitem sons numa frequência alta demais pra gente conseguir processar. E aí, esse programa consegue pegar a gravação desses sons e colocar e mexer na frequência para ele ficar de uma forma audível. E, a partir desse programa, descobriram que ratos têm tipo uma linguagem. Eles conseguem se comunicar de forma muito complexa. Eles dão tipo risada de coisas. Eles cantam músicas pra fêmea, pra conquistar ela. Coisas assim, tipo, muito absurdas que estava bloqueada através de uma barreira física, uma incapacidade do nosso aparelho auditivo e do nosso cérebro de processar isso. E eu achei isso uma incapacidade de fábrica, uau. Isso não me surpreende nem um pouco. Eu totalmente esperado. E é engraçado, sempre que eu falo, né, dos experimentos que eu faço com ratos, as pessoas ficam, não, mas é que pro rato funciona diferente. E aí eu sempre falo, diferente como? E aí a pessoa descreve algo que é igualzinho. Uhum. E sempre começam descrevendo coisas que são iguaizinhas. Então não me surpreende nem um pouco esse tipo de coisa. E eu acho que muito do que a gente pensa sobre as outras espécies está muito mais atrelado com as nossas limitações do que com diferenças reais. E com as nossas expectativas também. E com as nossas expectativas. Porque as pessoas tendem a achar que a gente é muito especial porque a gente consegue falar e comunicar e dizer o quanto a gente é especial. Nunca vi um Não rato... que o rato esteja entendendo, né? Então... Ele também olha pra gente e pensa lá o bocó, otário, fica andando de roupa. Exatamente. Esse macaco pelado aí, vá. Esses otários aí precisam gastar dinheiro com roupa e eu nasci com a minha aqui, ó, trouxa. Eles devem estar lá pensando, eu não sei como eles conseguem sobreviver porque eles têm um gasto totalmente desnecessário em atividades que não auxiliam na sobrevivência. Realmente é um milagre da evolução. Essa espécie ainda tá funcionando, eles devem estar pensando isso, né? Esses ratos são brilhantes, hein? Mas, enfim, aí eu pensei esse negócio da empatia. E eu acho que talvez a arte é justamente uma forma de tentar tornar a empatia algo real. Você colocar a sua perspectiva de algo para que as pessoas cheguem o mais próximo de se sentir como você se sente. Ao invés de você só comunicar o fato, é você tentar trazer a pessoa para dentro daquilo que você construiu, daquilo que você sentiu.
Então, acho que a arte é uma forma de tentar quebrar essa barreira da empatia que, na verdade, não existe. Mas que a gente quer muito acreditar que ela existe. A gente quer muito garantir isso. Mas não existe. Inclusive, eu fiquei pensando, né? Pensei muito sobre isso no dia que eu pensei. Nos vários dias que pensei. E existem formas de você não ser empático tentando ser exageradamente empático. Então, já aconteceu várias vezes de tipo, eu fiz essa coisa, é uma coisa que popularmente é tida como estressante. E aí as pessoas falam, ai, nossa, deve ter sido muito ruim, né, não sei o quê. E eu tipo, não foi assim, você não tá entendendo. E é só uma forma de quebrar a empatia também. É a pessoa crente de que ela tá dando tudo que ela pode, de que ela tá sendo compreensiva. Só que não tá me compreendendo de verdade, é só com base em como ela sente, né? É um grande exagero de uma simulação. E a gente tá sempre acostumado de ser o contrário, né? A pessoa passa por alguma coisa que chateia e as pessoas não entendem. Mas também acontece o contrário. Situações que não te chateiam e as pessoas acham que aquilo tem que te chatear ou que você tá chateado. E eu passo muito mais pelo segundo caso, por algum motivo, do que pelo primeiro. E também é uma forma de falhar, né? Nessa comunicação. É uma forma de haver uma barreira. Diga. A coisa que eu ia falar é que, número 1, você é uma pessoa bastante deschateada aí com as coisas, pra ser sincero. Deschateado. E eu queria falar também um bagulho que você falou de que a arte é uma forma de fazer isso. Eu acho que é interessante esse lance da arte como uma forma de se fazer entendido, de entender alguém. Porque quando você acompanha muito um artista e vê as coisas sérias dele, né? Porque eu me identifico com uma pessoa que produz coisas que não dizem nada sobre mim. Você acaba, de certa forma, sabendo um pouco dele, né? Vendo um pouco a visão de mundo dele. Algumas pessoas dizem que como Picasso pintava mulheres, dizia sobre como ele via elas. E eu acho que é interessante esse ponto que a arte pode ter, que é uma espécie de convite para conhecer alguém, para dentro da cabeça dela. Só que com mais elementos, né? Eu sinto um pouco na sua poesia, o pouquíssimo que eu li, o que você leu para mim, eu sinto que você se bota muito ali. É que muitas vezes até é o que tem a frase, né? Muitas vezes você quer comunicar aquilo que você quer se expressar e você precisa muitas vezes se expressar, mas só que é uma coisa tão íntima, tão difícil de dizer claramente, que você torna turvo, né? O artista, ele acaba trabalhando com esses dois lados. Só que esse turvar, né? Também causa sensação, então no final também acaba contribuindo, né? Contribui, então, traz um peso. Justamente por não ser muito específico esse turvar, tornando não tão específico, que a pessoa acaba se identificando muitas vezes com o sofrimento, com alguma coisa assim. Isso é uma outra coisa que eu acredito, mas termina aí. Só que aí, realmente, eu tinha visto sobre empatia, né, que realmente não faz muito sentido, foi acho que o Pedro Calabres, não sei se você já ouviu falar. Aquele que era da Casa do Saber. Isso, eu vi ele falando sobre empatia mesmo, que a gente, nunca vai conseguir exatamente saber o nível do sofrimento que você está tendo com qualquer coisa específica que você for dizer. E o que eu ia falar? Nossa, já fugiu de novo. Eu não sabia que ele tinha esse vídeo. Esse foi outro papo de maluco que a gente teve, de que a gente pensa coisas que a gente às vezes acha que só a gente pensou. E aí a gente eventualmente descobre que mais alguém pensou. E sempre é um alívio, porque a gente sempre tá nessa busca, né? Dessa conexão, dessa... Pra gente, tem gente que eu ouvi dizer que isso é muito estressante, a ideia de que nada que ela não é especial. E fica aquela coisa, né? Então eu não fui original no meu pensamento brisa aqui. Ai, não, eu adoro. A coisa que eu mais gosto do mundo eu me sinto quando eu vejo, depois de muito tempo, meu pensamento sair da boca de alguém sem eu ter provocado. E eu fico, nossa, uau! É muito mágico assim que eu vivo. Eu me sinto um pouco validado também quando isso acontece. Enfim, o que eu ia falar desse lance aí, já que você perdeu a vez, pode falar. Tá mas se você lembrar, nós voltamos. Pode falar. De que o que o autor fala pode dizer sobre ele, e aí você entende o autor, mas eu também eu digo isso porque eu acho que a arte pode fazer isso, mas eu sou super a favor da morte do autor, inclusive. Eu acho que se ele fez aquilo, ele perdeu, e agora aquilo é meu, e eu sinto o que eu quiser olhando para aquilo. Concordo. E isso é muito mais importante do que o que ele acha que é, eu deveria pensar naquilo. Ele faz com uma intenção e você não é obrigado a seguir. E aí é seu. Sim, eu concordo totalmente. Inclusive, isso é uma coisa, eu trato livros com uma extrema seriedade, né? E quando eu leio um livro,
eu vi que você faz a mesma coisa, né? Porque você estava contando do filme agora e você falou que o cara tinha o livro do Charles Darwin. E aí você falou, e aí eu não sei se ele não tava lendo e tal. Como se o personagem fosse extremamente real, tivesse vivendo aquelas condições e tivesse aquele livro. Então você não disse, tipo, eu acho que o roteirista do filme não tava tão por dentro. Você falou dentro da perspectiva do personagem. Eu acho que o cara que tava decorando o cenário não pensou muito na hora de escolher o livro. E aí você tirar do roteirista, tipo, o roteirista não tava com domínio bom, e você colocar dentro do personagem, é a mesma coisa que eu faço. Uma vez que o personagem tá no papel, ele tem uma vida à parte, e eu tenho o direito de imaginar como esse personagem se comportaria. Inclusive, eu me sinto no direito de me incomodar se for escrito alguma coisa que fica muito aquém daquilo que eu esperava na construção daquele personagem. Então, uma vez feito, tipo, torna-se um direito meu opinar sobre aquilo também. Sim, mas eu acho que às vezes é perfeitamente razoável as coisas serem, tipo, simplesmente porque são. Que não é uma coisa intrínseca da história. E eu vi no Instagram, na verdade, sobre isso. Não, eu acho. Eu acho sim, eu acho que às vezes é perfeitamente válido. Não, mas como assim ser Então, não, eu vou dar um exemplo, porra. Eu tava vendo. Ele fala, às vezes, cara, não sempre. Não, porque às vezes foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, eu vi um cara falando sobre isso na internet, o cara tá falando sobre o Eternos. E aí tinha, tipo, dois caras e eles estavam discutindo sobre o Eternos. E vocês viram esse filme? Não vi. Tem uma personagem que ela é surda. E aí ela fala com linguagem de sinais. E aí os caras, eles estavam discutindo, falando assim, não, porque ela tá usando linguagem de sinais, só que, tipo, 1000 anos antes disso ser inventado. Será que, na verdade, como ela é, tipo, um ser alienígena, ela fez aquilo e os humanos viram ela fazendo e aí criaram uma linguagem de sinais? E aí o outro cara fala assim, bom, não, ela tá usando linguagem de sinais americana porque é um filme e do mesmo jeito que eles estão falando em inglês na Babilônia. Tipo... Justo, às vezes não é tão profundo. Às vezes tem que ter uma Então, sim, crença. existe esse conceito, mas pro caso aqui do filme não é o caso, porque é um personagem que tem realmente o livro, né? Sim. Enfim. Mas são considerações que eu acho perfeitamente... Não é tipo novela bíblica da Record que Jesus está falando com sotaque carioca, entendeu? Tipo, não é assim... É chocolate com pimenta, que os caras lá andando, um negócio mó de época, todo mundo dando uma antena parabólica da Claro, né, em cima da casa. Tem essa questão, realmente. Mas aí, por exemplo, você pode colocar, falar, não sei se ele está lendo, por quê? O próprio personagem já é um cara muito cheio de si, e a autora que estava escrevendo sobre ele já percebeu esse senso de grandiosidade de si mesmo e tudo mais. E ele fala, né, eu sou a pessoa mais inteligente que eu conheço, por exemplo. Então, tipo, ele pode ter lido a parada do Charles Darwin lá e ter cagado simplesmente pra esse ponto. Sim, tem isso. Mas eu concordo com isso, concordo com esse negócio da morte do autor e concordo com a gente olhar fora das perspectivas. E eu levo extremamente a sério. Quando eu pergunto a opinião de alguém sobre um filme, na verdade tem uma perguntinha cilada que eu faço. Eu falo assim, qual é o seu personagem preferido do filme? Ou do livro? E aí, dependendo do que a pessoa me responde, eu penso... Patético. Porque, pra mim... O personagem que você escolhe é aquele que você se relaciona, é o que reflete os seus valores, né? Então, pra mim, isso é uma coisa que é muito enraizada, é como eu funciono. E estou limitada a ver o mundo a partir da minha perspectiva. Então, eu espero que as pessoas vão ter o mesmo padrão de identificação que eu tenho. Mas é isso, e aí, tipo, pra mim, aquilo tem sim vida. Eu vou sim discutir se aquele personagem devia ter feito isso ou não. Eu vou sim ficar chateada com o personagem, não com o escritor. Então, às vezes com o escritor, quando a história descarrila, porque aí quebra a imersão e aí não tem jeito. Mas dentro do possível, eu me chateio com os personagens. E eu acho que acontece também um movimento atual, por exemplo, em séries de crimes, ou que seja documentários de crimes reais. Você pode ver por aí, muito jovem por aí, falando, nossa, eu assisto muitos casos criminais e não sei o quê. E aí eu fui ver um pouco sobre isso, por que essa febre tão grande, aparentemente? Um pouco insensível. Então, tipo, tem esse lado, essa perspectiva,
mas também tem com a desidentificação. Porque se você olha uma pessoa que matou meio mundo por aí e tá com prisão perpétua e não sei o que lá, você olha ali e fala, putz, ainda bem que não sou eu. E a pessoa se sente melhor vendo aquilo. Querendo ou não, é uma sensação boa de você pensar, putz, esse cara é um monstro. Você considera, né, aquilo que você nunca seria. Talvez em algum momento específico você possa se tornar, mas este é um outro ponto. Mas a questão é que tem essa identificação e eu acho que também tem a desidentificação acontecendo. Eu acho que isso é legal, mas eu acho que acaba caindo num outro problema, que eu acho que é um problema que eu vou falar no futuro muito próximo sobre esse filme mesmo, sobre o Oppenheimer, que eu acho que um dos objetivos do Oppenheimer era ser um filme anti-guerra. E eu acredito que não existe filme anti-guerra. Não existe um filme anti-guerra. Porque tudo que o cinema mostra, ele seduz. Ele faz de um jeito mais mirabolante, assim, você olha e você acha sensacional. E é por isso que, assim, a pessoa vê o filme do Ted Bundy, vê lá o Zac Efron, gostoso pra cacete, e não consegue não torcer pelo assassino. E perfeitamente razoável, normal. E assim, aí você olha e pensa, nossa, que legal esse cara, mano, matou várias mulheres. E eu acho que acaba gerando isso nas pessoas e eu acho isso muito estranho no caso de uma história real. É que a questão... É que tem um lance, tem um prefácio do Stephen King, que tem num livro dele, que eu acho muito legal, que ele conta, tipo, que uma vez perguntaram pra ele por que ele escreve coisas tão horríveis. E aí ele disse, eu escrevo pelo mesmo motivo que as pessoas leem. A gente tem um fascínio inato, é uma coisa natural do ser humano, uma curiosidade mórbida por tudo aquilo que coloca a gente de frente ao horror, de frente àquilo, né, com que a gente pode eventualmente ou não se deparar. Aquilo que tá longe, né? Então tem tipo uma curiosidade, uma coisa toda orientada pelo horror, né? Então a gente responde a isso. E eu acho isso uma perspectiva muito interessante, porque eu me sinto uma pessoa extremamente fascinada pelo horror das coisas. E eu sou... A gente fala, nossa, mano, fulano morreu. E ela fala, como? Para de explanar. Porque justamente... Não, a pergunta que eu sempre quero fazer é quem encontrou o corpo. Sempre eu quero saber. Porque é uma questão assim, justamente de não estar acontecendo comigo, muitas vezes. E eu vi algum estudo trazendo que você sentir medo em uma intensidade baixa traz um prazer para você, justamente porque você tem a noção de que não está acontecendo. Vem um alívio, né? Isso num episódio também, no Halloween de Puro Horror, o Terror de Cientistas. Isso. É o mesmo episódio? A gente trocou de Não, nome? o Terror de Cientistas a gente falou do episódio A gente fala do científico. Bolsonaro. Então era no Halloween de Puro Horror. Que é muito mais assustador que a real. Nossa, tem essa parada. E tipo, assassinos em geral, né, serial killer, a gente acaba se identificando pelo vilão também, porque a gente vê que na verdade é só um outro ser humano, porque a gente humaniza aquilo, vê que ele teve em tal situação X, e aí você começa a até justificar a coisa pelo qual ele passou. Se eu estivesse no mesmo lugar, talvez eu faria até pior. Você começa a pensar. Sim, e também por coisas intrínsecas ao cinema, porque o vilão ali tá fazendo as vilanices dele, mas ele é muito charmoso. Botaram um cara legal, toca uma música legal quando ele entra em cena. É muito difícil não gostar, por causa de como não são as coisas, como é contado as coisas, mano. Porque se fosse contado de um jeito chato, também não ia estar lendo. Sim. Outra coisa também, outro papo de biruta que a gente teve esses dias, é que eu tava falando que eu detesto gente que fala assim, não, eu não gosto de filme de super-herói. Eu detesto isso, porque filme de super-herói tem, tipo... Eu sou um cara que diga, eu não gosto mais de filme de super-herói. É tão amplo, tem, tipo, tantos super-heróis diferentes, e é tão esquisito esse negócio de colocar num bloco, e eu fico pensando, mano, como que o cidadão sai da casa dele, ele vai lá no cinema, ele vai assistir o Homem-Aranha, ele vai ver o Andrew Garfield pegando a namorada do outro Homem-Aranha, sabendo tudo o que aconteceu, e ele não vai falar, caraca! Gente, isso não me entra na cabeça. Isso não me entra na cabeça. Eu tenho um amigo que é uma dessas pessoas e... Mas o cara, ele tem que tentar se convencer muito ativamente, né? Pra não se deixar abalar. Ele tem que ir lá e ficar repetindo pra ele mesmo. Tipo, eu não gosto, pra não conseguir, velho. Não, é que ele não é que ele odeia, ele vai ver o filme e fala, foi uma bosta. Não, é tipo, ele nunca foi ver um filme de super-herói.
Ele deve ter visto, sei lá, os primeiros Homem-Aranha aí do Tobey Ai, nossa, Maguire, ele é só tão isso. adulto. E aí, ele conseguiria facilmente entrar no cinema. Na verdade, ele não ia entrar no cinema, mas se a gente convencesse ele a entrar no cinema e ver aquela cena, ele só não entendeu o que tá acontecendo. Porque ele Sim. não viu o Andrew Garfield, ele não viu o do Tom Holland, ele não viu... Justo. Ok. Ele não viu nada, porque ele não liga. Mas isso também foi uma revelação que eu passei recentemente. Que antes eu via alguns filmes e eu pensava, esse filme não é tão legal assim, esse filme não sei porque que essa comoção toda. Isso aconteceu comigo com Titanic, por exemplo. Porque eu assisti quando eu era criança, e eu assisti uns fragmentos, e aí... Nunca vi inteiro de uma vez só, via um pedaço, via outro, eu sabia que eles morriam, e eu pensava, mas e daí? Galera no navio que morreu, e daí? E aí, quando eu tinha 15 anos, eu assisti de novo inteiro, e eu me acabei de chorar. E aí, cara, pra mim tudo fez sentido. E aí, eu acompanhando a história inteira, eu consegui ver o quanto a Rose estava envolvida com o Jack, e que aquilo foi uma coisa que, tipo, tava lá e de repente não tava. E aí eu comecei a comparar, né, a diferença que é, tipo, sei lá, se morresse uma das pessoas que moram comigo agora, tipo, um deles dois, ou se morresse algum colega meu, que foi meu colega de ensino fundamental, que a gente foi muito amigo, passou muito tempo juntos e que eu não tenho contato há 5 anos. E o presente sempre dói mais. E aí eu me dei conta disso, tipo, assistindo Titanic. Então, não era sobre... eles estarem casados, eles terem uma relação de longo prazo. Eu só que era, tipo, um momento que eles estavam, tipo, nossa, estamos extremamente envolvidos. De repente, pá! Naquele momento. Então, é, tipo, eles caindo diretamente do topo. E aí eu pensei, caramba, eu era muito criança pra entender, eu não tinha prestado atenção bastante, eu não tinha noção das coisas. E a mesma coisa eu pensei do filme do Homem-Aranha. Porque quando eu via lá os filmes, tipo, ele quer estudar na universidade e quer ser um super-herói. E o desconforto dele de ter que viver essas duas vidas... e não poder, tipo, sentir que ele não pode largar nenhuma das duas e ao mesmo tempo tá extremamente cansado e tal, e com todos aqueles problemas. Quando eu via, eu pensava, por que ele só não vira super-herói? Porque eu era criança. Hoje em dia eu entendo exatamente quais que eram os dilemas, o que tava por trás, o que tava envolvido, o que caminho leva aonde, o que é você ter que pesar suas decisões sabendo que isso vai impactar o resto da sua vida, ali, sabe? Tipo, o que é você perder oportunidades e tudo mais. E eu não entendia isso. E aí eu pensei, o negócio, ele é tão profundo o quanto você permite que ele seja na medida em que você tá aberto pra aquilo. Também tem o lance das suas vivências, calma aí. Sim, tem as suas vivências e você tem que estar aberto, entendeu? Se não, se deixa passar despercebido. E isso funciona pra quase qualquer filme. Tem filme que é ruim demais pra qualquer coisa, lógico. No sentido de produção mesmo. E só que tem filme que é uma questão de, tipo, pensa de verdade, reflita sobre aquele personagem. Então, tipo, se você fosse ele nessa circunstância, passando por isso, você estaria se sentindo como? Você ia ter uma solução tão simples, você ia virar e falar, não, isso aqui. A gente teve essa conversa e a gente chegou numa conclusão de que a gente sempre chora com a Rose. A gente sempre chora pela Rose. A gente não chora pelo Jack. O Jack morreu. Sim, a gente tá chorando porque a Rose ficou sentindo aquele vazio. Então, o que é triste não é a morte do Jack, é a morte do Jack perante a Rose. É pois isso. A gente se colocou no lugar. É assim que se amarra com a ideia dela. Sim. Então, você tá sofrendo a perda junto com a Rose. E não é, tipo, o problema não é o Jack morrer. O problema é que você é a Rose. E aí eu fiquei pensando, eu odeio gente que fala isso, que eu não gosto de filme de super-herói. E eu penso, caramba. O que me incomoda nisso não é que... filme de eu odeio filme de super-herói, faz parecer que eles são parecidos e tal, mas assim, super-herói não é um gênero, mano. Né? Super-herói não é nem um tema, super-herói é um elemento da história. Sim, porque é um filme de, tipo, ação, aventura, sei lá. Odeio filme com árvore. É tipo isso que soa pra mim. Não, calma aí. Virou um Você vai falar mal gênero... das árvores agora. Não. Eu odeio árvores. Esse episódio tá escalando rápido. Não, fosse o Wall-E, vegetariano. eu acabava com a última planta. Se eu fosse o Wall-E, nossa, eu pá na Não, planta. mas filme de super-herói virou um gênero recentemente. E agora ele caiu numa fórmula. E assim, Aí o problema é a fórmula. Eu caio na fórmula toda vez. Não, mas é que ele virou um gênero do mesmo jeito que terror virou um gênero. Existem terrores diferentes, mas a maioria segue uma fórmula e você até sabe o que esperar do filme quando você tá vendo. É isso que acontece. Então, os filmes de super-herói, eles caíram aí no mainstream, na indústria cultural. Tem Sempre uma forma estiveram, pra mas ganhar. nunca- Não foi sempre estiveram. Sempre. Jura? O Homem-Aranha de Sam Raimi foi meio vanguardista, mano. Não, filme de super-herói, só virou filme de super-herói com o MCU, com a Marvel.
Antes disso, não era normal ter filme de super-herói, não. Não, mas- Era uma coisa, tipo, É, muito mas a Marvel pontual, já que tá aí há alguns uns eram bons, tempos já alguns eram causando. ruins, eram muito diferentes. Sim, a Marvel tem o quê? Uns 15, 20 anos? Começou em... Não, 15. Começou em 2008, a gente tá em 2023, 15 anos. Tem 15 anos que esse gênero tá se construindo e hoje a gente tá no ápice. Agora é quando tá vindo a maior Não, quantidade de agora coisas a gente- na fórmula, não, que é chato, Agora que a é gente tá no ruim. pior momento, a gente tá um pouquinho depois do ápice. O ápice foi É. Guerra Infinita, mano. Não, no ápice de estar no mainstream, eu quero dizer. Não no ápice do o desenvolvimento. Nossa, tá no melhor. Não é esse ápice. É o ápice de estar no mainstream. Agora virou status quo fazer filme de super-herói pra ganhar dinheiro. Então, tipo, tem muitos filmes de super-herói e a maioria é uma merda porque tem muito. Enfim. Mas as pessoas que falavam que não gostavam de filme de super-herói falavam isso há 10 anos atrás, não agora. Agora tudo bem, agora é modinha odiar filme de super-herói. Enfim. Os hipster aí, né? Que É. quer odiar tudo que todo mundo gosta, não sei o gente. quê. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu tive uma aula de sociologia que o professor trouxe um texto da indústria cultural. E ele falava, e o cara que escreveu esse texto, ele falava criticando muito a indústria cultural, de como as coisas entrarem para a indústria cultural torna elas piores. E na época, que eu era adolescentezinho revoltado, eu fiquei pensando, indústria cultural, mó ruim, o filme do Lanterna Verde, mó bosta, coisas assim. E aí, na verdade, depois eu fui descobrir o contexto que um cara escreveu aquilo, porque não tinha filme de super-herói, o cara escreveu lá em 1900 e bolinha. E tipo, o cara ele tava escrevendo falando mal de jazz. O cara gostava muito de música clássica e ele achava que jazz era uma música ruim, era uma É coisa só bater simplificada. nas coisas. Tipo, é só bater nas coisas. E é uma merda. E isso tá perdendo, tá destruindo a cultura. E eu pensei, uau, era um imbecil. Esse cara é o bicho, mano. Esse cara é o tiozão do rock, o cara barrigudo que ouve cerveja. Já O cara tá que por bebe todos os lados. pedra e ouve cerveja. E fica falando, funk é muito ruim, porque não é o que eu gosto. E é tipo, é só isso, velho, é só isso. E daí que jazz tá fazendo isso? E daí que funk faz sucesso? Mano, curte o bagulho, velho. Ou não. Outra coisa Viva aí. sua vida, sei lá. Outra discussão que eu Cara já chato, tive. mano. Mas foi uma discussão muito do passado, é que as pessoas ficam achando que cultura é aquilo que elas gostam, né? E não é, né? Cultura é aquilo que identifica uma população, é uma coisa que consegue tocar as pessoas de alguma forma. Sim. Não necessariamente todas elas, mas uma parcela delas, então... Mano. Mas sei lá, eu não gosto quando as pessoas falam, não gosto de filme de super-herói. Eu gosto quando elas chegam e falam, eu não gosto do filme do Lanterna Verde, eu não gosto do filme do Deadpool, porque são filmes diferentes que tem... né, panos de fundo diferentes. É que eu nunca gosto quando pegam tudo, colocam dentro de uma caixinha e faz uma classificação grande. Eu sempre gosto de olhar de par em par. Então eu vou lá, eu pego um livro do Nicholas Sparks, eu leio. Daí eu acho horrível, porque é muito ruim. Aí ela vai lá e lê outro livro. Depois, no futuro, alguém vai falar, não, mas esse aqui é bom. E aí eu vou pensar, esse é outro livro, outra história. Às vezes o cara tá em outra fase. Aí eu leio e eu acho uma merda. E aí... Pra mim parece que você se beneficia muito dessas caixinhas, então. Não, e aí, existem outros momentos em que não acontece isso. Em que, tipo, a segunda chance é uma chance ali que funciona. Então tem, tipo, cada coisa é uma coisa, meu. Pode parar. E os momentos da vida aí são diferentes também, pra como você se sente perante algo. Uhum. Então eu acho muito difícil colocar rótulos tão grandes assim, tipo, não gosto de filme de comédia. A grande maioria dos filmes de comédia que eu assisti não me agradaram, mas... Pô, não gosto de filme de comédia? Isso aí é um negócio radical demais. Você não gosta de rir, né? Eu sou contra a piada, eu sou contra a diversão, né? É que comédia é meio duro, porque comédia também é um elemento, mano. Então tem filmes que tem um pouquinho, tem filmes que Sim. filme. Não, comédia é o gênero. É que você não sabe o que é um gênero de filme, um gênero Não, é que literário. comédia virou um elemento hoje, né? Você vai falar que os filmes da Marvel são comédias? Não, mas eles têm comédia. Tem Todos comédia, eles, tem sem comédia. exceção. Mas tem uma coisa que é mais importante. Justo. Agora você vai ver um filme do Adam Sandler. É uma comédia, né, caralho? uma O comédia, objetivo é ser engraçado, é só Exato, isso. Justo. Mas Me enfim. pegou aí no argumento. E aí, sei lá, são coisas. Não sei. Uma coisa te toca tanto quanto você
quer se aprofundar nela e quanto a mídia te permite, né? Nada. Se for uma merda, você não consegue se aprofundar nada, você não consegue ter o mínimo de imersão. Mas dado que você tem imersão, você sempre pode refletir, sabe? Sempre tem alguma coisa pra tirar. Sim. Então, por exemplo, o espetacular Homem-Aranha. Horrível, o filme é uma bosta, os vilões não tem nada a ver. Só que tem uns momentos lá que você fala, caramba... Nossa, o espetacular Homem-Aranha ele tem o melhor e o pior do Homem-Aranha. É sério. Dá exemplo pra nós lá aí. No final do primeiro filme, que ele tá todo machucado, ele tem que ir pro lugar e ele convence a cidade toda a se unir pra ele, mano. Aquilo lá, mano... Cara, aquele filme. Só de pensar. Aquele filme tinha algumas pessoas que estavam trabalhando com muito carinho, mas o filme é uma merda. Ele tem Sim. o pior do cinema e o melhor do Homem-Aranha. Tá. É isso que tem naquele filme. É tipo isso. Mas dá uns exemplos aí que eu não tô por dentro desse Umas filme, ideias tão exatamente. boas. No segundo filme, que ele chega quebrado toda hora, a tia May começa a fazer um curso de enfermagem. Que ela fala, bom, ele não vai me dizer o que tá acontecendo, mas nem por isso eu deixei de gostar menos do meu pitzinho. E aí ela começa lá... curso de enfermagem? Achei que ela Sim. era enfermeira, tipo... Ela Não, se torna ela nesse se filme, torna- aparentemente. eu acho que ela se torna enfermeira. Poucas- E aí eu sempre penso, caramba, mano, que pensado, que relações interessantes que estão sendo construídas aqui. É. Pena que, tipo, o vilão é uma merda. Os vilões são um ponto Mas baixo. os né? que é detalhes são bons. Qual é que é o lagarto, vilão? o Homem-Lagarto lá, o professor. Tem o Homem-Lagarto. Não, o e lagarto ainda é o menos pior. E O segundo lá, o Electro, Enguia. tem O Enguia. Tem o Ah, Tem o tá. Electro, tem o Duende Verde, tem o Rhino também no final e... É aquele filme... Ah, eu vi esse. Por falar em Duende Verde, são coisas que são, tipo, completamente loucura, né? Tipo, imagina, você é o Homem-Aranha e você não pode contar, e aí você tem um segredo que é um segredo imenso, e que ele é só seu e que você não conta pra ninguém. Imagina o quanto é angustiante. E aí você vai lá e mata o pai do seu amigo, porque você é forçado, e aí uma bosta, e aí você pensa, pô, era meu amigo, só que também o pai dele tava errado, eu vou fazer o quê? E aí, o pior, seu amigo descobre que você matou o pai dele e você não tem como explicar. E Imagina! É, Nossa, que biozão. E como que você vai olhar um negócio desse e pensar, mó bobo? Sim, porque quando eu vou lá, mato o pai do meu amigo e ele descobre e eu não consigo explicar, eu fico tipo, mano... Não, tipo... Segue a vida aí, parça. Oxe, nada a ver, sabe? Por que que... Enfim... E são umas coisas que você para pra pensar e as pessoas não estão pensando, tipo, não estão refletindo ali. até tô pensando, só não estão se botando lá o suficiente. É. Então. Depende muito do seu repertório de vivências também. Então, quando você tem um repertório interessante, é por isso que quando você é jovem, você é burro, né? É um dos Faz fatores. sentido. Porque falta vivência pra você Falta. entender o que tá acontecendo. O seu Falta cérebro não tá camadas, totalmente né? desenvolvido Então, também. você viveu muito pouco, você olha pras coisas e elas não significam nada pra você, porque falta repertório interno. E aí foi isso que eu descobri depois que eu cresci, e eu acho que eu vou ter algo parecido com isso daqui a uns 15 anos. E eu vou pensar, caramba, quando eu era um jovem adulto, eu era muito burra, porque me faltava repertório de vivência. Vai ser ótimo. E aí quando você for velho, você vai virar os avôs que falam assim, não, na minha época a gente não fazia aquilo. E é Sempre isso aí, é isso aí. vamos dinheiro, né, galera? A gente tem que Última acabar, palavrinha aí, né? Giovanni, vamos terminar. Isso, encerra aí o episódio com a gente, Giovanni. Esse foi o episódio de hoje. Foi muito bacana, né? Se deixasse aí, a gente ficava 3 horinhas falando fácil aí. Gente, porque é a primeira as vez coisas na vai- minha vida que eu tô vendo o Giovanni. É verdade. É a segunda vez na minha É a vida segunda que eu tô vez que eu tô Giovanni. É a vendo segunda o Flávio vez. Arthur. É. Que alegria de viver. É, muito legal. E o que a gente chegou de conclusão no fim das contas? A gente mostrou um ponto de vista, outro ponto de vista, que são opostos, mas é que eles coexistem. Então, pessoal, o universo é dialético. Forte abraço. Sim. Então, pessoal, o debate é saudável. É isso aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. E fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Deixa o seu like, siga o nosso Instagram e essas coisas. Então, Isso tchau. aí, vai normalizar agora. Vai Tchau, normalizar tchau. agora os episódios. Se Deus quiser, os caras E ele tá gravam chamando com a gente de anormal. Tchau, gente. Tchau, gente. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.